Chegou a vez dela, vamos analisar o figurino do filme A Princesa e o Sapo, uma animação da Disney que é ambientada na década de 1920. Será que eu gostei do figurino? Fica até o final pra ver. Quando a história começa, já entra numa casa muito bonita, com muita cor de rosa, casa de menina rica, de menina, parece a casa de uma menina que uma vez eu entrei, eu tinha certeza que a menina tinha mais de 200 bonecas da Barbie. Eu me senti pobre em todas as linguagens possíveis. Nós temos a Tiana e a amiguinha dela, elas estão ouvindo uma história, um conto de fadas, ali a história da princesa e o sapo. A gente já falou desse chapéuzinho esses dias atrás, o Enan, que é o chapéu pontudo, que é o chapéu cônico, que é característico do medieval, que era um chapéu que era usado por princesas, usados por mulheres que tinham uma posição prestigiada dentro do medievo. Quem tá contando essa história é a mãe da Tiana. E a mãe da Tiana tá com o quê? Tá com a sua fitinha métrica no pescoço, né? Porque a gente entende que ela é uma modista. A gente vê o manequim e a gente compreende que ela faz as roupas para essa amiga da Tiana. Chama atenção aqui é o cabelo. Porque o cabelo faz uma boa representação da década de 1920. Esse estilo de onda, na época, era chamado de Marcel Waves. Normalmente, para fazer esse ondulado, se usava um tipo de babyliss que era tipo triondas, mas algumas mulheres faziam em casa com uso de presilhas, uso dos dedos, principalmente quando a mulher não tinha tanto dinheiro assim e não podia comprar o aparelho. E a animação vai mostrando que a Tiana tá indo de bonde com a mãe e ela tá passando no bairro da amiga. E parece eu quando vou no Jardim Europa passear e aí eu tenho que voltar pra Osasco. Aí quando eu chego em Presidente Altino eu já tomo aquele choque, o choque de realidade. Eu cheguei na minha quebrada. O lugar onde a amiga da Tiana morava tinha casas enormes, mansões, e o lugar onde a Tiana morava era muito mais simples. A Tiana chega na casa dela, a gente já vê essa cartela que dias atrás eu falei que esses tons de marrom, de palha, dentro do audiovisual sempre são associados aos personagens mais pobres. E isso acontece. Olhem o quarto da Tiana, é muito mais simples que o quarto da amiguinha dela. Eu gosto do detalhe da máquina de costura, que é uma máquina de pedal. Quem já teve a oportunidade de costurar numa máquina assim é muito divertido. Será que é uma Singer? Acho que era uma Singer, viu? Porque a Singer era a marca que dominava as máquinas de costura nessa época. Passam-se os anos, a Tiana cresce, e aqui vem uma coisa que eu acho muito, muito legal, que é como a Disney consegue ambientar bem as histórias, não só do ponto de vista gráfico, mas de pegar os elementos de uma época e traduzir isso pra história. Porque em 1920 o cinema tava no hype e boa parte das jovens queriam ser atrizes de cinema, queriam ser famosas, queriam se transformar em estrelas. E a Tiana, ela tem um sonho muito mais palpável, muito mais real. Ela quer juntar dinheiro, ela se desdobra, ela trabalha muito. Ou seja, ela não é uma princesa igual as outras princesas que eram princesas de berço. Ela vai se tornar uma princesa. E ela é uma garota muito trabalhadora. Ela acorda cedo, ela vai dormir tarde, ela tá cansada. E ela pega centavo por centavo, porque ela tem um sonho de ter um restaurante. Outro detalhe importante para contextualizar a época, o fato de que a história se passa em New Orleans. E New Orleans é a terra do jazz. E a década de 20 é conhecida como a era do jazz. New Orleans até hoje é uma cidade muito boêmia, noturna. Eu gosto do fato deles terem usado muitas cores vibrantes, porque a década de 20 foi uma década colorida. As pessoas, por causa das fotos em preto e branco, têm uma ideia meio equivocada do passado, como se no passado as pessoas usassem menos cores. E na verdade não, se você pegar qualquer catálogo de 1920... as roupas eram muito coloridas. Outro detalhe muito bem acurado é o fato de que sempre que as mulheres estão na rua, elas estão de chapéu, porque era essa a etiqueta da década de 20. As pessoas consideram os anos 20 como se fosse, foi uma loucura, as melindrosas, mas mesmo naquela época existiam noções de respeitabilidade. Uma mulher, ela só tava com cabelo assim, sem nada, sem chapéu, mesmo se a mulher fosse pobre. Se ela estivesse dentro da casa dela, se ela estivesse num ambiente com familiares
ou numa festa noturna, se ela fosse sair na rua pra comprar qualquer coisa, no mercado, ir na feira e pagar uma conta, ela ia ela ia pegar o chapéu, ainda que fosse o chapéu mais simplesinho, ela ia colocar o chapéu dela, porque isso denotava respeito. O chapéu que mais aparece no filme todo é esse que a Tiana tá usando, que é o modelo cloche, que foi o preferido entre as mulheres em 1920. Mais um acerto. Além do cloche, o que é que foi tendência em 1920? Os turbantes. Os turbantes aparecem. Eu gosto também dos detalhes de alguns vestidos, que às vezes aparecem golas redondas, às vezes aparece gola Peter Pan, que foi uma gola bem favorita do período. Vestidos sem manga também foram populares, assim, não pra andar no dia a dia, mas em alguns momentos, se a mulher tava perto da praia, se ela tava vindo de alguma festa, ela costumava mostrar os braços. Pude deixar passar o fato da maquiagem. A maquiagem também apareceu muito bem, sobrancelha fina, sombra, a boca super delineada, o blush no centro do rosto, essas sombras mais frias que vão para um azul, lilás. Ai, gente, eu amei. Amei também a parte de maquiagem. Na análise da Branca de Neve e da Bela Adormecida, eu falei sobre esse gosto que a Disney tem para representar o mal através da cor roxa, preta e verde. Essas três cores sempre são usadas para representar o perigo, personagens trapaceiros, o que alguma coisa estranha tá acontecendo. E dentro dessa história não foi diferente. O vilão usa roxo e preto. O príncipe, com suas roupas, representa bem a moda jovem dos anos 1920. E as garotas aparecem com um vestido que na época era chamado de One Hour Dress, o vestido que era para ser feito em 1 hora. Era o vestido mais básico que se tinha em 1920, também o mais comum. Normalmente ele era feito de algodão. Gosto do fato de que elas não estão mostrando o joelho, porque, novamente, as pessoas acham que 1920 foi uma doideira, então as pessoas saíam como queriam e ainda existiam normas sociais. Essas normas, mesmo para 1920, que mulheres não mostravam o joelho. Então os vestidos, eles ficaram curtos, mas não curtos ao ponto de mostrar joelho e coxa. A graça das animações da Disney é o fato de que eles misturam épocas. Na figura da amiga da Tiana, nós conseguimos ver elementos da moda rococó. Então tem uma hora que ela tá com um vestido dançando e parece que esse vestido tem as anquinhas, características de 1770, 1760, mas aí as mangas dela parecem mangas de 1850. A cena me ganhou completamente porque ela tá aplicando a máscara de cílios dela e ela usa aquele pincelzinho da época. O aplicador delas era diferente, era um aplicador assim, parecia uma escovinha. Esse vestido da Tiana é lindo, maravilhoso, perfeito, mas não tem muito de 1920 aqui. A cor também favoreceu muito, a Tiana, ela tá belíssima. O vestido que ela usa também não é um vestido característico de 1920, mas a gente já vê ali uns elementos aquáticos para lembrar o fato de que ela foi sapa. O feminino de sapo é sapa? Não sei, gente. Eu sou das modas e não das biologias. Adoro o fato de que eles estão combinando. Mas assim, a estética, tanto dele como dela aqui, é bem príncipe e princesa do século XIX. Mas a gente vê, assim, um vestido mais próximo aos vestidos de 1920. Que ainda não é um vestido característico dos vestidos de noiva de 1920. Mas é muito bonito, sim. E animações da Disney antiga tinham essa coisa de, aparece um príncipe pra princesa, eles são felizes. Mas eu, particularmente, como eu já falei pra vocês aqui, até pra gosto de novela, de séries, eu gosto muito mais quando as relações são construídas bloquinho por bloquinho. Foi a primeira vez que eu vi A Princesa e o Sapo e a experiência foi maravilhosa. E olha que eu não gosto de musicais, tá? Mas as musiquinhas desse filme são muito divertidas também. Não deixe de me acompanhar lá no Instagram, @ahistoriadamoda, e me deixem aí nos comentários qual deve ser a próxima princesa a ser analisada. Eu confesso pra vocês que eu tô me coçando pra analisar o figurino de A Pequena Sereia, porque aquele vestido de noiva dela com aquelas mangas, meu amor, aquilo ali é 1980 puro.